Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar a diferença entre fio de silicone e o lastex. Antes de tudo, eu quero começar explicando o que é o lastex e o que é o fio de silicone, tá? Então o lastex, ele é um fio que ele tem assim no rolinho de 10 metros, tá? Esse é o bege. Esse é da marca Furtado. Tem marrom. Tem o marrom, na verdade esse aqui eles chamam como marrom e o outro café. Mas só que pra mim o marrom mesmo é o café, né? E esse marrom é meio... é o marrom mais claro. Mas esse aqui é o marrom. E o marronzinho mais escuro que é o outro, que é o café. Tá? E tem o preto. Esse aqui é de outra marca, é o São José. Como ele é por dentro, tá? Então, se você abrir ele, você vai perceber que ele tem um elastiquinho por dentro. Não vai dar pra focar, vou ver assim. Aqui. Dentro ele tem um elastiquinho. E por fora ele tem um fiozinho que também é meio elástico, encapando o elastiquinho de dentro. Então, ó, vou tirar aqui. Então, ele é feito de dois materiais, esse fiozinho e esse elastiquinho. Tem uma outra peliculazinha. É como se ele tivesse umas duas camadinhas de linha e por dentro o elástico. Aqui o elastiquinho. E a camadinha de linha que eu tirei. E a pontinha do elástico, tá? Então, esse aqui é o lastex. Ele é um fio de elástico que ele é encapado com duas camadinhas de um outro fiozinho. E a composição, quer ver? Poliéster, tá? Então, é elastodieno com poliéster. E ele vem nessas diversas cores, que é o marrom, o bege, o café e o preto. Tem no rolinho pequenininho, de 10 metros, e no rolinho grande também, tá? Pra gente que tem salão, o legal é o rolo grande, porque você consegue trabalhar melhor, né? Geralmente para uma cabeça a gente usa uns quatro rolinhos daquele. Por quê? Porque eu aplico cortando dois pedaços desse aqui, tá? Então, quando eu vou amarrar, eu uso dois pedaços desse pra fazer a mechinha do nozinho, que eu vou colocar a foto pra vocês olharem, tá? Então, esse é o alongamento feito com fio de lastex. Então, são dois fios para cada nozinho, a gente amarra direitinho e corta a pontinha. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o fio de silicone, tá? Esse é o fio de silicone.
Ele vem nesse rolinho. É da China. Então, esse aqui é o preto. Esse é o transparente. Esse é o salmão. Meio laranjinha. E tem o marrom também. Não sei se vai dar pra perceber. Esse é o fio de silicone marrom. Também de rolo. Ele vem em um rolo só, assim, de um modelo só, não tem do grande. E ele tem apenas desse tamanho, que é esse rolinho, tá? Então, para aplicar ele, eu uso um fio desse aqui, que é o fio de silicone. Para aplicar, eu uso um fio, amarro, corto a pontinha e ele fica assim como nessa foto que vocês vão ver agora. Então, esses foram os dois tipos de fio que existe para fazer o método de fio a fio, nó italiano, nó baiano. Então, a finalização é feita com esses dois tipos de fio, tá? Bom, a minha opinião como cabeleireira e como cliente também, porque eu sempre faço, então eu vou falar para vocês a diferença entre um e outro, tá? O que acontece? O Lastex, a gente usa 2 fios para fazer a amarração e ela ficar bem firme e não soltar facilmente. Tem pessoas que fazem com um e também deixa firme. Eu gosto de fazer com 2 porque eu sinto mais segurança e eu acho que para o cliente também é mais seguro, tendo em vista que às vezes ele não sabe ainda como pentear, como fazer para não soltar o nozinho. Então eu amarro 2 fios. E o fio de silicone a gente amarra um fio apenas, tá? O que acontece? O fio de silicone, com o passar dos dias, ele vai ficando translúcido. Então, esse brilho que ele tem aqui, ele vai ficando opaco. Então, ao olhar, assim, a gente olhando, ele tem a impressão de ser uma cola, tá? Ele fica tão impermeabilizadinho assim, tão certinho, que ele tem a impressão de ser colado. Então, ele lembra muito a cola de queratina, o alongamento com queratina. Então, assim, o método de queratina é um ótimo método, porém eu ainda acho que ele agride um pouco os fios na hora da retirada. Então, a vantagem do fio de silicone é que para retirar ele não agride em nada, tá? Por ser da técnica amarrada. Então, para retirar, a gente vai lá, corta o nozinho e retira. Em compensação, o Lastex, com o passar do tempo, às vezes ele vai ficando meio esbranquiçado, porque vai saindo aquela capinha de fora do fiozinho e o elastiquinho que tem no meio, ele tende a ir ficando esbranquiçadinho, tá? Então, esse aqui é o Lastex. Geralmente ele tende a ficar meio esbranquiçadinho. E ele não perde a textura, ele do jeito que a gente coloca, ele continua, ele não vai ficar nem translúcido, ele não vai ficar nem mais fininho. Já o fio de silicone fica. Então, assim, os dois são ótimos para esses tipos de trabalho, que é do fio a fio, no baiano, no italiano. E eu, como cabeleireira, tô migrando todas as minhas clientes que preferem queratina, eu faço algumas mechas do fio de silicone para ela ver quão bom ele é comparado à cola também, porque ele fica um pouquinho mais grosso que a cola e um pouquinho mais fino que o fio a fio com lastex. Então ele tá ali no meio. Então o fio de silicone, ele é assim, ele é intermediário, né, entre cola e o lastex. Porém, ele não agride em nada na hora da retirada. E quando você olha, se você colocar, por exemplo, num cabelo loiro, o transparente ou o meio salmão, depois de alguns dias ele vai estar quase da cor do cabelo loiro.
Então, assim, não fica mostrando nada. Já se eu for fazer um cabelo loiro com lastex, essa linha aqui, ela vai continuar sempre dessa cor. A não ser que a cliente, ela use a raiz escura ou o fundo do cabelo escuro das luzes. E aí você pode fazer com lastex ou marrom ou preto, tá? Que também é uma ótima opção. Então, assim, se você puder escolher entre um e outro pro fio a fio, eu prefiro o fio de silicone, porque eu acho que ele fica um pouco mais delicado que o lastex e também ele fica mais disfarçado, vamos dizer assim. Mas, Marina, aqui onde eu moro, não tem, a cabeleireira que eu gosto não usa, então usa o lastex mesmo, não tem jeito. Lembrando que a gente entrega todos esses produtos via Sedex, tá? Então, para comprar, deixe mensagem, a gente entrega via Sedex. Porém, você não sabe lidar com o fio de silicone porque ele escorrega muito na hora de aplicar, então aí você pode continuar com o seu lastex normal, que ele também é ótimo, é maravilhoso, o cabelo fica super cuidado ali dentro, ele não detona o cabelo, ele não estraga o cabelo, tá? Então você pode continuar. Mas se você puder escolher, eu acho que o alongamento com o fio de silicone ele fica mais delicado, tá? A desvantagem do fio de silicone, como eu mencionei, é na hora de amarrar. Então assim, o lastex a gente dá 2 nós, eu dou 2 nós, né? O fio de silicone eu tenho que dar 3, 4 nozinhos, que aí eu sinto segurança. Se você dá só 2, ele vai soltando, tá? Então ele não é aquele fio que você dá um nó e ele para. Não, ele vai abrindo, ele solta. Então você tem que dar uns 3, 4 nozinhos pro o nozinho ficar bem firme, tá bom? Então essa é a desvantagem dele. Por exemplo, se o cabelo tá um pouco oleoso e você não vai lavar para aplicar, ele também escorrega da mão. Se a cliente usou creme antes da aplicação, ele também escorrega da mão. Com o tempo você vai pegando o jeito e vai aplicando sem ter trabalho nenhum, mas no começo ele é um fio muito escorregadio. Então tem clientes que tem pessoas, cabeleireiros, que têm dificuldade na aplicação desse fio. Já o lastex não tem nada disso, como a textura dele é meio ásperazinha, ele não é tão liso como o fio de silicone, então você pode fazer com o cabelo até um pouquinho úmido, que não tem problema algum, ele não vai escorregar. Úmido que eu digo assim, por exemplo, se eu vou separar as mechinhas para aplicar no fio a fio, eu gosto de separar já uma bancadinha de mechinhas. Para aquela mechinha da bancada não escorregar, eu molho a pontinha dela. Então, no fio de silicone, no começo eu tinha um pouco de dificuldade porque eu ia amarrar aquela mecha molhada, úmida, e aí ela escorregava. Mas isso com o tempo você vai sabendo lidar. Eu, pelo menos com o tempo, fui sabendo lidar com isso, tá bom? Então, meninas, esses foram os 2 tipos de fios para alongamento de fio a fio, no havaiano, no italiano, até mesmo o volumaté que a gente faz a base do fio a fio, você pode fazer com esse fio de lastex. Fio de lastex e com fio de silicone, tá? Esses foram os 2 fios, essa é a diferença dele entre um e outro, tá vendo? A espessura do fio é praticamente a mesma. Vou colocar os 2 juntos aqui. Então, esse aqui é o de silicone, esse é o lastex. A durabilidade no cabelo da cliente é a mesma, a aplicação é praticamente a mesma, um eu uso 2 fios e o outro eu uso um fio só, tá? Porém, o resultado, eu vou mostrar as 2 fotos bem na montagem certinho, para você ver o resultado e você tirar a sua própria conclusão. Eu, como Marina, eu acho que o fio de silicone ele fica um pouquinho mais delicado, tá? Mas assim, os 2 quebram o mesmo galho, os 2 servem para a mesma coisa e o resultado é o mesmo e a durabilidade é a mesma, é só uma questão de estética. Se uma cliente vai sair da queratina, eu acho que ela vai se adaptar muito mais fácil com o fio de silicone para depois ir pro lastex do que ela ir direto pro lastex, tá? Então, essa foi a minha dica para vocês hoje.
saber a diferença entre o fio de lastex e o fio de silicone, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. Se inscreva no nosso canal, dá um curtir se você gostou desse vídeo. Siga nossas redes sociais, tá bom? Então é isso, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.